Sejam muito bem-vindos, episódio 73. Estamos em novembro, e se vocês achavam que a gente não ia falar de Novembro Roxo, não tem como, né, Isa, passar por novembro sem falar de Novembro Roxo. Então, lute como um prematuro. Então, estamos aqui para falar realmente sobre a prematuridade, sobre a prevenção desses partos prematuros. E aí, para ter essa conversa conosco, convidamos a Isabela Vicente da Silva, que eu tive o prazer de ministrar aula em algum momento dessa jornada profissional linda dela. Então, ela é enfermeira graduada pela UEL, tem residência também em neonatologia, já tem o mestrado, com um pezinho ali no doutorado, e também é enfermeira ali do Beira-Leito. Ela é enfermeira assistencial dentro da unidade de terapia intensiva neonatal do Hospital Universitário, que é uma unidade referência, uma unidade grande, né? E que abarca aí 20 leitos, né? 20 leitos. 20 leitos. Mais 10 são credenciados pelo SUS. Então é muito leito, gente. Então a gente sabe o quanto que a prematuridade, o pessoal às vezes confunde, fala, pediatria é tudo igual, não. A gente já falou várias vezes, não é tudo igual. Neonatologia, na realidade, é um mundo à parte dentro da pediatria. A pediatria acaba estando cada vez mais muito parecida ali com a terapia intensiva do adulto, e a neonatologia é uma subespecialidade mesmo, e não na sub no sentido sub. Gente, é difícil. Então, trabalhar são muitos detalhes, muitas nuances que realmente vale a pena, assim, aprofundar para conhecer. Sim, né? Com certeza. Seja muito bem-vinda, Isa. E aí, Obrigada. sim, eu quero que você já aproveita, fale e já se apresente com relação à sua trajetória profissional, para as pessoas te conhecerem. Com certeza. Então, é com muita alegria e eu tenho que agradecer muito o convite da professora Flávia, também do professor Arnildo, né? Que me fizeram esse convite de estar aqui hoje presente para falar um pouquinho sobre esse tema tão importante que é o Novembro Roxo, um mês de conscientização e sensibilização sobre a prematuridade. Então, já de antemão, eu quero agradecê-la pelo convite, por estar aqui hoje nessa noite tão agradável. Espero que possa contribuir muito com uma conversa bem efetiva aí com os participantes, né? Então, o meu nome é Isabela, como a professora Flávia já apresentou. Eu sou enfermeira, atuante na unidade de terapia intensiva neonatal, e lá é o meu lugar. Não consigo me ver em outro lugar. Mas em relação à minha trajetória, antes mesmo de entrar na graduação em enfermagem, o meu sonho era ser professora, e professora de letras português. E aí, em algum momento ali do ensino médio, eu me encontrei com a enfermagem. Então, era um sonho de docência e era um sonho de trabalhar na área da saúde. E eu consegui unir esses dois sonhos ao longo de toda a minha trajetória na enfermagem. Então, participar, atuar na neonatologia para mim é um prazer e é um sonho realizado. Eu me sinto muito grata, eu tenho uma gratidão imensa por todos os professores que me acompanharam desde a base, e agora aproveito para te agradecer também, professora Flávia, por me acompanhar lá no 3º ano do curso de enfermagem da UEL, né? Onde a gente fala sobre o módulo de saúde da criança, e aí dentro desse módulo a gente tem um pouquinho, só para deixar a gente um pouquinho mais aguçado sobre o mundo da neonatologia. Então, nesse momento, antes mesmo de entrar na graduação, eu já sonhava com a área pediátrica. Mas depois que eu descobri o mundo da neonatologia, foi ali que eu me deparei com uma situação muito difícil. Residência em saúde da criança ou enfermagem. Que era separada. Enfermagem neonatal, porque antes era separado. E aí eu comecei a fazer alguns plantões docentes com a professora Adriana Zani, que também é uma professora excepcional, né, a quem eu tenho muita gratidão. E ali nesses plantões, convivendo com ela, vendo a realidade da enfermagem dentro da neonatologia, foi ali que me despertou o desejo de participar e atuar na área de enfermagem neonatal. Então, a dúvida persistiu até o último dia em que eu fiz a inscrição da residência. Mas foi ali, né, diante dessa situação, diante dos plantões docentes, foram mais de 500 horas ali acompanhando, desde o 2º ano da graduação, Olha né, só. ali com 18 aninhos. E desde então, vendo todo o sistema, toda a complexidade da enfermagem neonatal, foi ali que eu optei pela enfermagem neo. E eu sou muito realizada, foram 2 anos de residência, foram um dos melhores anos da minha vida, onde eu tive um suporte teórico, um suporte prático muito bem definido. E a gente constrói ao longo da residência uma base científica muito forte. E a gente leva isso para a nossa carreira profissional. Então, eu sou muito grata à residência, a todos os professores que me acompanharam. Escolhi a enfermagem neonatal e ela mora no meu peito, sem dúvidas, mas adoro a área pediátrica, adoro no sentido de conhecer
conhecer mais sobre, mas talvez não de atuar, porque o meu foco mesmo é enfermagem neonatal. Então, lá que eu sou muito realizada. E entre a enfermagem neonatal, UTI, né, na unidade de terapia intensiva, unidade canguru e unidade de cuidados intermediários, gosto de todas, mas o meu pezinho ainda é da UTI. Eu gosto da intensidade que a gente vivencia e experimenta na UTI a cada dia, né? A gente lida com muitas histórias, a gente lida com situações complexas, com realidades diferentes, contextos diferentes, mesmo sendo um hospital 100% SUS. Então, a gente lida com praticamente pessoas muito diferentes ali todos os dias a cada nascimento, né? E cada nascimento é um milagre. Então, eu considero vários milagres que acontecem ao longo de todos esses dias em que eu estou ali. Eu trabalho no período da tarde, no hospital universitário. Já passei pelo período noturno, já passei pelo período matutino. E a complexidade é sempre a mesma, a intensidade é sempre a mesma. E quando eu estou ali, eu me entrego. Eu me dou completamente por aqueles bebês, né? Para mim, eu acho que fazer a diferença na enfermagem neonatal é fazer a diferença para o bebê e também para a família, né? Para os pais que acompanham ali 24 horas aquele bebê. Então, é uma intensidade, é uma emoção muito grande. E praticamente eu não falei da minha trajetória. Gente, ele é apaixonado. E aí eu penso assim, graças a Deus existem as diferenças, né? Porque eu comentei já, trabalhei na neonatal, dava plantões até 2015, quando eu percebi, falei, não, gente, eu preciso, né, focar, porque o meu coração é mais a pediatria. Não que a gente não vai, pelo amor de Deus, a gente trabalha numa UTI mista, mas é realmente uma complexidade. A gente sabe que tem que gostar, tem que ter esse amor mesmo, porque lida com família, sentimentos, crianças, bebês, né? Uma idealização de uma gestação, que às vezes é um parto que vem prematuro, que não vem esperado, e tem todo o aparato não apenas tecnológico, técnico, científico, mas também sentimental, de acolhimento com essa família. Então, se a gente não tem esse amor, né, essa doação, de certa forma, de todo esse acolhimento, como que as coisas acabam caminhando com excelência, né? Isso acaba dificultando o processo. E isso é muito interessante que você falou, professora, porque a enfermagem neonatal está dentro de uma sub-área, como você já começou falando, né? Essa sub-área é porque dentro de uma área geral, que é a pediatria, que por si só também já é extremamente específica, dentro da área da saúde, ali a gente tem mais uma pequena área que engloba ali uma população também ainda mais específica. E quando a gente pensa na prematuridade, a gente pensa em todo o contexto prévio ao nascimento precoce, né? Então, o que aconteceu ali naquele momento? O que aquela mulher espera? O que aquela mãe idealizou? E a gente tem os conceitos de bebê real e bebê ideal. E isso se diverge no momento em que a mãe ou o pai, a família, se depara com o nascimento prematuro. Então, quando esse bebê nasce precocemente, essa mãe também se torna uma mãe precoce, né? Uma mãe de um bebê prematuro. As mães, elas se tornam muito amigas ali no ambiente da UTI neonatal. E elas se autodenominam mães de UTI, né? Mães de UTI neonatal. Isso é um termo muito interessante que eu fui tentando procurar com mais afinco para tentar compreender melhor o que elas queriam dizer com isso, né? E ser mãe de UTI é passar por momentos e situações complexas todos os dias. Esses bebês testam o coração de suas mães todos os dias. Então, essas mães não têm problemas cardíacos porque esse coração é testado todo dia. E pensando ali no nascimento prematuro de um bebê ideal, por vezes aquela gestação foi idealizada, foi planejada, essa mulher fez um pré-natal regular, não tinha fator de risco nenhum para o trabalho de parto prematuro, mas por algum motivo que talvez não foi identificado ali previamente, esse bebê nasce precocemente, né? Então, aqui em Londrina, nós temos o Hospital Universitário de Londrina, que é referência para gestação de alto risco, é referência também para nascimentos de partos prematuros. Nós temos uma UTI altamente capacitada, com profissionais capacitados, com recursos tecnológicos e aparatos tecnológicos que são de ponta para a gente conseguir atender todos os bebês prematuros, independente da idade gestacional, né? Então, o bebê prematuro é aquele que nasce com idade gestacional antes de 37 semanas. Após 37 semanas, nós o chamamos de termo, né? O bebê que nasceu a termo. E dentro da prematuridade, a gente tem várias categorias, né? Então, a gente tem os bebês recém-nascidos prematuros extremos, que são aqueles
cuja idade estacional de nascimento é de 23 semanas, né? Ali a partir de 23 semanas que se torna viável, então, para a vida, até 27 semanas e 6 dias. Então, nós temos essa população de prematuro extremo, que é uma população bastante delicada. Nós temos também os recém-nascidos muito prematuros, que então engloba ali a faixa etária de idade estacional de 28 semanas até 31 semanas e 6 dias. De 32 semanas até 33 semanas e 6 dias, nós temos os bebês prematuros moderados. E nós temos, a partir de 34 semanas, os bebês prematuros tardios, que vai, então, de idade estacional de nascimento de 34 até 36 semanas e 6 dias. E o que muitas vezes eu acabo observando na prática da neonatologia é que esses bebês que são prematuros tardios, por vezes, eles se misturam e os cuidados também com os recém-nascidos a termo, né? Então, é um limiar muito pequeno ali entre as 34 semanas até as 37 semanas. Mas não, a gente precisa conscientizar tanto a família quanto os profissionais de saúde que atuam com a neonatologia, que esses bebês participam de uma categoria também da prematuridade, né? Então, eles também são prematuros, eles vão precisar dos cuidados que são específicos para os recém-nascidos prematuros e se diferenciam dos bebês termo, né? Até mesmo pensando no quesito da amamentação, né? Que muitos pensam que o bebê de 36 semanas já é mais espertinho. De fato, ele é, mas ele ainda é um bebê prematuro. Então, ele pode ter um período de sonolência maior e isso tem que ser explicado para a mãe, né? Porque embora ele possa nascer com bom peso, né? Não nasceu com baixo peso, por exemplo, peso superior a 2,5 kg, esse bebê também tem as características de um prematuro. Então, dentro da prematuridade, a gente tem classificações e categorias. E a neonatologia é tão especial que a gente consegue atuar com cada uma delas de acordo com as suas especificidades e com as necessidades que esse bebê prematuro traz para nós, né? E eu vejo assim, que a neonatologia, hoje ela tem uma magnitude muito intensa quando a gente fala de saúde da criança. Porque, se a gente for parar para pensar, lá na década de 70, né, 80, quando a gente tinha os índices de mortalidade infantil lá em cima, aqueles componentes que pega ali o índice geral de mortalidade infantil, o que mais aumentava ali era o pós-neonatal. E aí isso a gente foi resolvendo com o tempo, estratégias, né, de intervenção precoce, sinais de perigo, terapia de reidratação oral, vacinação, aleitamento materno, né? Enfim, a gente conseguiu fazer com que esses índices caíssem e, consequentemente, a mortalidade caiu. Só que hoje, o que a gente percebe? Precisamos diminuir a mortalidade infantil demais? Sim. Sempre, né? Quando a gente pensa em saúde populacional, tem que reduzir. Só que hoje, e já faz alguns anos já, o nosso componente, 2/3 da mortalidade infantil é o componente neonatal. E muito aí vem da base da prematuridade. E aí eu quero puxar o gancho, o quanto que é desafiador a gente conseguir reduzir um componente conseguir reduzir a mortalidade infantil, sendo que o componente neonatal é complexo demais para intervenção, que é diferente de ações em massa. Para a gente pegar ali o componente neonatal, né, a gente pensa, eu preciso ir atrás de um bom pré-natal, de um parto adequado, de uma recepção adequada desse bebê, de uma equipe treinada, eu ter o suporte de referência para gestação de alto risco, pessoas capacitadas para isso. Então, eu percebo que cada vez mais falamos sobre a importância de cuidar bem do prematuro. Ou melhor ainda, prevenir a prematuridade. E é onde esse Novembro Roxo, cada ano que passa, a gente vê mais e mais ações, mais visibilidade. Eu percebo que os anos estão passando e o Novembro Roxo ele está ascendendo. Chega novembro lá, é o Novembro Azul e o Novembro Roxo, né? O azul para os homens e o roxo para os bebês, para os prematuros. Então, para quem nos ouve, o que significa esse Novembro Roxo? Por que ele está aí, né? Por que cada vez mais a gente precisa realmente falar dele, dar visibilidade para ele? Então, o Novembro Roxo, ele começou há um tempo atrás e tem uma história muito real por trás da história do Novembro Roxo, né? Então, o que significa o roxo? O que é a cor roxa? O que ela representa, né? O roxo, ele representa uma transformação. Ele representa a transfiguração e a esperança. Então, nada mais significativo do que associar a cor roxa com a prematuridade. Porque os bebês prematuros, eles passam por um processo de transformação
muito grande e que acontece ali diante dos nossos olhos, enquanto eles ficam 100 dias internados conosco, né? Então, ali em torno de 3 meses, 2 meses, esses bebês passam por transformações muito significativas. E depois, quando os pais trazem de volta esses recém-nascidos, ali com 2 anos de vida já, com 2 anos de idade gestacional corrigida, essas crianças se demonstram muito amadurecidas, diferente daquele bebê que a gente conheceu ali, que nasceu pesando 500 gramas, 640 gramas, né? Então, o Novembro Roxo é uma campanha mundial que acontece, então, no Brasil e no mundo, tem um impacto internacional que visa e que tem o principal objetivo de sensibilizar a população, os profissionais de saúde e a comunidade em massa, toda a sociedade, sobre a prematuridade, sobre as principais causas da prematuridade, sobre os fatores associados à prematuridade, tudo aquilo que compõe esse tema tão importante. E tudo isso vem de uma história bastante interessante que aconteceu, então, na Europa. Um dos fundadores da Associação Europeia de Cuidados com o Recém-Nascido, ele teve trigêmeos e esses trigêmeos foram a óbito em 2006. E ali 2 anos depois, em 2008, ele teve uma filha que nasceu no dia 17 de novembro. E por ele ser um dos fundadores, essa data, ela se fundamentou e se tornou então a data onde a gente rememora a prematuridade e todos os componentes que estão associados a ela. O bebê prematuro, ao longo da internação, ele é um bebê bastante vulnerável, passa por inúmeros procedimentos, mas ainda assim é um bebê onde a gente encontra uma força muito grande. E quando a gente associa o roxo com a esperança, a gente está associando o roxo com a esperança da mãe, com a esperança do pai, que idealizou uma gestação de um bebê ideal, mas que se depara com um bebê real que é muito diferente daquele idealizado, se tornou mãe precocemente e tem a esperança de receber em breve a alta dessa criança, que passa por inúmeras transformações ao longo da internação. Então, cada grama que essa criança ganha, por mais difícil que seja, o recém-nascido prematuro tem muita dificuldade de ganho de peso, cada grama é comemorada, cada vitória, cada conquista, cada extubação, cada retirada de catéter, cada retirada de dreno é esperança. Então, o roxo está associado a isso. O roxo está associado a essa esperança da mãe e essa transmutação que todos esses recém-nascidos passam ao longo de toda essa internação. Independente da idade gestacional, pisou ali na anel, é prematuro, é um bebê que vai passar por todas essas mudanças, né? Não, e aí, até aproveito o embalo, porque a gente tem que agir na causa, né? Então, eles são muito fortes, mas a gente tem que prevenir que eles nasçam prematuros, Exatamente. ainda mais prematuros extremos. Você podia aproveitar também, né, durante a fala, já trazer as principais causas, pensando assim, poxa, onde a gente está talvez fragilizado em termos de assistência à saúde pública, para conseguir fazer que haja essa prevenção, né, desse nascimento prematuro. Sim. Pensando então nas causas do nascimento prematuro, como evitar a prematuridade, é bastante interessante e um tema muito complexo. Por quê? Porque a gente tem o trabalho de parto espontâneo, que vai acontecer, independente da situação, da gestação, do pré-natal, e temos aquelas causas que são evitáveis, né? Então, ao longo do pré-natal, então considerando aqui já o pré-natal como uma estratégia eficaz para evitar os nascimentos prematuros, até mesmo pensando que o Novembro Roxo, a gente não está celebrando de fato a prematuridade do nascimento prematuro, a gente está conscientizando a população sobre as possibilidades de se evitar um nascimento prematuro e a partir desse nascimento prematuro, como que a gente pode evitar sequelas no desenvolvimento neuromotor desse bebê. Então, os desafios da prematuridade estão atrelados com o Novembro Roxo. Novembro Roxo vem para impactar a sociedade, vem para se mostrar forte, vem como uma campanha, vem como um movimento forte, para a gente poder parar e pensar um pouquinho, não só no mês de novembro, mas é um mês onde a gente se utiliza e a gente tem como foco, então, principal essa causa da prematuridade. E pensando assim na prática profissional, o que acontece no dia a dia, o que nós temos observado, né, que existem fatores de risco que estão associados à mãe, então são causas maternas, causas obstétricas, mas também existem aqueles fatores que estão associados às causas fetais. Então, no caso da mulher, da mãe que se planejou e idealizou essa gestação, o que a gente observa, né, que no pré-natal a gente tem exames que são essenciais para que essa mulher tenha um pré-natal adequado, tenha uma gestação adequada e que esse bebê nasça saudável. A gente não consegue dissociar a prematuridade das causas maternas, né? Então, mulheres, por exemplo, que são acometidas com infecções, seja infecção urinária, seja infecção dentária, qualquer tipo de infecção, até mesmo coriomielite, por exemplo, né? São mulheres que vão passar por situações que levam a essas infecções.
e, consequentemente, também pode levar a um trabalho de parto prematuro. O descolamento prematuro de placenta também é uma das causas, né, que já indica cesárea de emergência, por exemplo, né? Então, existem mulheres que chegam na nossa porta do pronto-socorro obstétrico já em período expulsivo. Então, esse bebê, seja pélvico ou cefálico, ele vai nascer ali mesmo, né? Então, já está em período expulsivo, a gente já precisa estar preparado para recepcioná-lo da melhor forma possível. Mas também existem aquelas gestantes que estão em repouso, elas estão em observação, né? Para que a gente consiga tentar postergar o máximo de tempo possível que a gente consiga ali naquele momento, naquela gestação, principalmente pensando na equipe da obstetrícia, atuando ali em algumas medidas preventivas do parto prematuro. E se isso de fato for acontecer, que as medidas também sejam estabelecidas para que esse bebê nasça da melhor forma possível e tenha os menores riscos possíveis. Por exemplo, com a aplicação de corticoide antinatal, também para auxiliar na maturação pulmonar, e ainda a neuroprofilaxia com o sulfato de magnésio, né? Pensando, então, numa proteção do cérebro desse recém-nascido, que por ser prematuro é muito vulnerável, é muito frágil. O recém-nascido prematuro, ele tem uma região ali na massa encefálica dele que se chama matriz germinativa. A matriz germinativa, ela tem um processo de angiogênese muito importante. Então, a partir da 20ª semana de gestação, a matriz germinativa ela produz muitos vasos sanguíneos. E esses vasos são frágeis, né? São vasos sensíveis, são imaturos. A partir de 35 semanas, esses vasos eles começam a se fortalecer. E, por vezes, essa matriz germinativa involui. Então, a partir de 35 semanas, o risco, por exemplo, de sangramento, de hemorragia perintraventricular é muito inferior, considerando, então, o bebê que nasce prematuro antes das 35 semanas, né? Que tem um risco aumentado de desenvolver hemorragia perintraventricular. Isso compromete diretamente, né, o sucesso do desenvolvimento desse bebê, tanto no momento do nascimento, do parto, quanto da internação e posterior, né, ali após a alta desse recém-nascido e acompanhamento no ambulatório de bebê prematuro. Pensando em outras causas também, além da infecção, do descolamento prematuro de placenta, a implantação da placenta baixa, né, que também pode acontecer e é um fator de risco para partos prematuros. Roprema, que às vezes acaba acontecendo ali, então a amniorexia prematura, que também leva a um trabalho de parto prematuro. Então, a mulher também precisa ficar em observação e, por vezes, precisa estar sob medicação, em uso de antibiótico terapia. Então, são fatores que podem acometer ali a gestante. E pensando no bebê, pensando no feto em desenvolvimento, a gente também tem alguns fatores, como, por exemplo, gestação de gemelares, né? Que não quer dizer que ser mãe de gemelares ou estar gestando gemelares vai levar a um parto prematuro, sim. Mas é um risco aumentado também, né? Então, existem várias causas. E assim, até aproveitando esse gancho também, que você fala da gestação de gemelares, vou aproveitar e perguntar dos extremos de idade, porque na literatura sabemos que adolescente, também a partir lá dos 35 anos, já começa a ter risco aumentado de agravo gestacional. Só que hoje a vida mudou, né, Isa? Então, eu falo enquanto mãe profissional, mulher, então a vida mudou. Então, a minha avó teve minha mãe muito jovem, minha mãe me teve com 19 para 20 anos, eu já tive a minha primeira filha com 27. Minha primeira, né? Então, assim, e eu já tô, assim, com o pé nos 40 anos. Fechei a fábrica? Não garanto. Sabe? Não garanto que eu fechei, né? Não garanto. Aí pro quarto filho, né? Aí brincadeiras à parte, mas Deus que manda, né? Nessas situações também. E assim, eu penso que aumentou muito essas gestações de mulheres mais velhas, até porque socialmente a gente, né? Antigamente eram outras demandas para a mulher, hoje a mulher ela quer estudar, ela quer ter a sua independência financeira, ela quer se estabilizar, enfim. Então, ela estuda bastante para isso, ela trabalha para isso e a gestação, ela acaba ficando, né, em segundo plano. Então, primeiro ela vai estruturar algumas etapas da vida dela para depois aí pensar em ter esse filho. E esse primeiro filho pode vir numa gestação mais tardia. E aí também entra as técnicas de inseminação, né? Então, muitas vezes o gemelar natural pode ser que não seja tão natural assim nessas situações. Então, a gente vai ter não só uma gestação com 2 bebês, mas vou ter trigêmeos. Eu lembro, acho que eu já comentei algum podcast que a gente já gravou, quando eu trabalhava na UTI neonatal, eu cheguei a receber quadrigêmeos.
E aquilo para mim foi muito impactante, porque foi a única experiência da minha vida que eu tive de receber 4 crianças na UTI neonatal ao mesmo tempo. E eu lembro que foi maluca a situação, porque era um pediatra para cada criança. Aí 4 leitos, 4 respiradores, aí eles chegaram, CPAP para os 4, entubo os 4, cateterismo umbilical para os 4, surfactal, sabe assim? Então, é desesperador. E eu lembro que desses 4 bebês, um bebê ficou com um agravo neurológico importante. Então, como que você que está lá hoje na ponta está enxergando a questão dos extremos de idade materna nesse sentido? Isso acontece bastante, né? Adolescentes também, pensando nesse sentido. Então, adolescentes com idade de 14, 15 anos, que também tiveram parto prematuro e o bebê acaba indo para a UTI neonatal. Qual que é a menor idade que você já pegou lá? 13 anos. 13 anos. 13 anos. Infelizmente, é uma coisa que acaba acontecendo. E essas mulheres, quando elas vêm para nós, meninas, adolescentes, né? Quando elas vêm para nós, elas vêm com bastante vulnerabilidade. E sente a presença ali também da mãe, porque a gente precisa ter um responsável da mãe do recém-nascido prematuro que está internado na UTI neonatal. Então, ela precisa também de um acompanhante por ser menor de idade. Então, também os extremos de idade é um fator de risco, com certeza, para partos prematuros, pensando na idade estacional, na idade materna avançada, que é assim que a gente utiliza o termo na literatura, mas que é a idade da mãe acima de 35 anos, e pensando também numa idade inferior. E parece até que você me usou como exemplo, que a mulher, ela tenta se estruturar ao longo da sua vida para pensar em uma possível gestação, né? Eu penso por mim, eu demorei para ter a primeira, exatamente por isso que a gente quer seguir uma trajetória inicial, né? E a gente quer se consolidar para conseguir ofertar ali o melhor de nós mesmos, né, para os nossos filhos. E as mulheres também vêm com esse intuito, né, mulheres bastante estudadas, com alto nível de escolaridade, a gente também atende essa população, e é muito interessante esses dois extremos, essas duas percepções, de mães de bebês prematuros com idade completamente diferente, dois extremos. E pensando então na adolescente, ela é uma mãe vulnerável, por si só, por ser adolescente, precisa de um acompanhamento e precisa compreender melhor e de um trabalho melhor da equipe dos profissionais que trabalham ali, para que essa mãe, por exemplo, consiga cuidar do seu próprio filho, consiga aceitar esse bebê como filho e parte de si, e ainda também no quesito da amamentação. Quando a gente passa para a mulher que tem mais de 35 anos, que construiu toda a sua vida, que fez um pré-natal adequado, que planejou aquela gestação para aquele momento, essa mulher, ela já vem para nós corrigindo também as nossas posturas. Por quê? Porque ela já tem um histórico e uma bagagem forte. Então, é uma mãe que já tem uma história prévia, já tem uma opinião formada sobre o processo de amamentação, sobre internação na UTI. É uma mãe que já vem muito mais esclarecida. Então, ela já vem até preparada, consultoria, né, durante a gestação. Exatamente, grupos de pré-natal, né, grupos de gestantes, enfim, ela já vem com a sua opinião e com o seu conhecimento prévio já estabelecido. Então, a gente consegue lidar de uma forma diferente com essa mulher também. E nós observamos isso, né? Mulheres com 42 anos, então recentemente nós tivemos um parto de uma mulher com 43 anos, o esposo com 45. Primeiro filho? Esse bebê, não, era o terceiro filho. Não nasceu prematuro. Nesse caso foi uma malformação cardíaca, né? Mas já era esperado pela família porque eles já estavam cientes ali no momento da gestação. Foi um pré-natal bem realizado. Mas existem mulheres, mães de bebês prematuros, e agora puxando o gancho para a questão da inseminação artificial, por exemplo, eu já recepcionei bebês que nasceram prematuros, em decorrência também de uma inseminação artificial, e tivemos também óbito fetal, né, de gemelares. Então, só veio um para nós, porque o outro foi a óbito ainda intraútero, e essa mulher precisa de um apoio psicológico e precisa de uma equipe multiprofissional envolvendo ali todo esse contexto, porque ela esperava por 2. Infelizmente, um foi a óbito e o outro ainda nasceu prematuro, né? Então, são contextos diferentes, são situações diferentes que envolvem aquele momento, aquela situação que a mulher não estava preparada, né? E já vi situações também de acontecer de familiares, de casais investirem tudo que eles possuem para ter uma gestação completa, para ter uma gestação bem desenvolvida. Então, eles vendem carros, vendem, né, pertences pessoais, enfim. Para conseguir fazer o processo de inseminação artificial, o bebê também nasce prematuro, vem para nós, vem para o SUS, porque infelizmente eles também não tiveram outros recursos ali para conseguir manter a gestação até o final.
Então, Porque conseguiram você pagar pensa, pela né? inseminação, mas para o acompanhamento da gestação, não. Então, tudo isso envolve, e isso pensando na mulher com a idade materna ali de 35 anos para cima. Né? Então, todos os casos que aconteceram foram com 35 anos Então, para você mais. vê, o Pedro, né, o meu caçula, 3 anos ele vai fazer. Eu tive ele com 37. Uhum. Então, isso pega um pouco a hora que a gente pensa, porque quando a gente se sente mãe, né, a energia, pelo menos para mim, né, falo por mim, a energia vem, sabe assim? Mas a questão fisiológica, né? A gente tem, infelizmente, eu percebo que a mulher ela tem realmente esse prazo de validade quando a gente fala de fertilidade. Sim. E não tem como, quando falamos de Novembro Roxo, quando falamos, né, de prevenção da prematuridade, é uma coisa que é igual na pediatria, não dá para separar a saúde da mulher da saúde do Sim. bebê, porque está interligado. O quanto é importante para essa mãe, e que eu falo até para as profissionais de saúde, as mulheres profissionais que nos ouvem, se organizar também para colocar, às vezes, a gestação no meio do processo, porque se a gente for esperar, aquelas que desejam, né, ter filhos, porque sabemos que muitas também optam por não ter, mas se a gente for esperar o momento ideal, ele nunca vai vir, né? E a gente tem esse relógio aí biológico que parece que joga contra a gente. Quando o momento que a gente estaria mais maduro para conseguir cuidar de uma criança, educar uma criança, às vezes é um momento que vem uma fragilidade nesse sentido, né? Sim. E pensando ali na mulher com 35 anos para mais, que já por si só é um fator de risco para parto prematuro, o que eu tenho observado é que essas gestações são muito desejadas. Sim. Né? Na maioria das vezes são gestações desejadas, então não são gestações inesperadas, onde a mulher fazia uso de algum método contraceptivo, não. Foi planejado, porque ela esperou por aquele momento, né? Então, se deparar com um bebê prematuro e precisar gestar esse bebê na UTI neonatal, fora do próprio útero, é um processo intenso para essa mulher. As emoções, elas vêm à tona, talvez não ali no primeiro momento, quando ela se depara com o bebê internado, entubado, dentro da incubadora, aquecida e umidificada, que por vezes ela não consegue nem visualizar o seu próprio bebê, porque a incubadora está nevoada, está umidificada e o bebê precisa ficar, por exemplo, sob protocolo de cuidados essenciais em 72 horas. Corre o risco de fazer hipotermia severa se abrir a portinhola e colocar a mão sobre o bebê. Então, isso não era esperado por ela. E essa mulher precisa ser preparada. E eu acredito que no pré-natal está a maior intervenção possível nesse momento, para que ela já venha preparada, talvez não 100% preparada, porque é inesperado, parto prematuro inesperado, mas ela já venha preparada e consciente daquilo que ela pode enfrentar. Mas se ela não vier, nós que estamos atuando na ANEL devemos fazer esse papel, né? Então, eu vejo que as mulheres chegam e, às vezes, o bebê nasce de parto cesáreo, nasce de parto vaginal. Quem acompanha o bebê até o UTI neonatal geralmente é o pai. E a gente pede para ele aguardar ali na sala de espera para a gente poder fazer os primeiros cuidados e depois a gente chama o pai para poder observar o bebê mais acomodado possível, né? E ali nesse momento o pai olha para o bebê e a primeira pergunta que ele faz é: o meu bebê está bem? E para mim essa é uma das perguntas mais difíceis de responder. Dentro da UTI neonatal é uma das perguntas que me causa um sentimento de angústia, porque aquele pai quer ouvir que o bebê está bem, mas pensando que ele está internado numa UTI neonatal é porque ele ainda precisa de cuidados intensivos. Então, e é um prematuro, né? E é um bebê Aí você prematuro. vai pensar, agora, neste momento, ele está estável, mas a prematuridade é uma jornada, né? E o pai se apega a essa palavra estável. Se ele está estável, está bem. E o que a gente fala, Isa? O que vocês falam lá? É muito difícil, mas a palavra é estável. É a palavra estável. Mas o que aconteceu recentemente, assim, que marcou bastante toda a equipe de profissionais da ANEL, é como que a gente se comunica com os pais. Então, a gente pode falar, o bebê está estável, mas por vezes ele está gravíssimo. E se no dia seguinte ele vai a óbito, a gente ouve dos pais, por exemplo, poxa, mas você falou que meu bebê estava estável e que estava tudo bem até então. Como que ele foi a óbito de repente?
né? Infelizmente, isso aconteceu recentemente. Então, falar sobre a estabilidade, a gente pode falar, porque o bebê pode estar grave, mas estável. Mas a gente precisa se comunicar com bastante realidade, mostrar né? a delicadeza da situação, Exatamente. né? E as previsibilidades que podem surgir Sim. de consequências da Sim. prematuridade na internação. Né? E, às vezes, essas informações, elas não são ditas logo no início, porque até mesmo pelo método canguru, que é uma das políticas públicas que protege a prematuridade, que protege os bebês prematuros e que vem com bastante força ali para engajamento dos profissionais sobre a causa da prematuridade, a gente tem em uma das partes ali do método, onde a gente acompanha o familiar até a incubadora do bebê e a gente pergunta com muita delicadeza o que você gostaria de saber sobre o seu bebê. Né? Então, ali naquele momento, aquele pai vai falar para nós, mas aí vem a primeira pergunta. Eu queria saber se ele está bem. É a primeira, né? É a primeira pergunta, mas a gente não pode, naquele momento, ofertar e colocar ali várias informações como se fosse uma verborreia para aquele pai, Sim. porque ele não vai entender absolutamente nada. Ele está impactado com o parto que ele assistiu, ele está impactado com a ida do bebê para a UTI neonatal e está impactado com a mulher que ficou no centro obstétrico em E o bebê recuperação. prematurinho, né? Olha, a E o primeira bebê vez que tá prematuro. vendo um bebê de 500, 400 gramas, né? Então, para eles também é muito inesperado e eles também sentem muitas emoções, Sim. às vezes eles não conseguem transmitir para nós, mas quando eles vão dar o recado e a informação para a mulher, para a esposa, para a companheira, às vezes eles acabam se perdendo, né? Então a mulher vem ainda mais preocupada. E a gente precisa acolher, pegar um banquinho, sentar do lado, conversar com a família, falar para a mulher, senta aqui, falar para o acompanhante, senta aqui e vamos conversar. O que vocês querem saber? O que vocês gostariam de saber? Quais são as dúvidas de vocês, né? Então, as orientações eu particularmente gosto muito de fazer sentada, do lado, conversando, olhando nos olhos, porque é ali que a gente consegue criar vínculo. E é ali Vocês que a gente fazem isso do consegue a lado do bebê. confiança do lado do bebê. Então, os pais, eles se dirigem até o bebê, né? Ficam restritos ali à visitação do bebê. E a gente conversa, né, com bastante tranquilidade, com bastante transparência, com sinceridade, explicando para esses pais o que está acontecendo. E às vezes a gente vai falar hoje o que está acontecendo, o que levou aquele parto prematuro, o que levou a internação daquele bebê na UTI neonatal, mas às vezes amanhã a gente vai ter que precisar falar tudo de novo, né? E tá tudo bem, por quê? Porque naquele momento eles ouviram só uma palavra do que a gente disse. Amanhã eles já estão mais maduros e cada dia um pouquinho mais maduros para compreender essa jornada da prematuridade, né? Então, falar pro pai, pra mãe, lá no primeiro dia de internação, que o bebê vai ficar internado aproximadamente 100 dias ali com a gente, né? É praticamente um absurdo. Mas a gente precisa falar a realidade, né? Uma longa jornada, são dias aqui conosco. Esse bebê precisa ganhar peso, ele precisa aprender a respirar sozinho, ele precisa aprender a coordenar sucção, deglutição e respiração, tudo junto e ao mesmo tempo, né? O que para ele é muito difícil, porque eu falo que a UTI neonatal, eu uso muito esse termo, principalmente quando eu vou falar sobre prematuridade. E várias aulas que eu dou sobre prematuridade, eu falo que a UTI neonatal é um grande útero materno. Por quê? É um grande útero porque é um espaço imenso, né? Muito maior do que o útero propriamente dito. Mas é ali onde a gente vai continuar a gestação desse bebê que nasceu prematuro, tentando minimamente similar o que o útero materno forneceria para esse bebê se ele ainda estivesse dentro do útero materno. Então, por isso que é um grande útero materno, porque ali ele precisa continuar se desenvolvendo da melhor forma possível. E a gente precisa ter conhecimento técnico, científico, para compreender o desenvolvimento desse bebê e as necessidades que ele mostra para nós ao nascimento e ao longo da internação, né? E por vezes, os bebês, assim, a gente consegue admitir recém-nascidos com idade gestacional de nascimento muito parecidas. Então, nasceram de 25 semanas, um hoje e outro no dia seguinte. A gente consegue observar especificidades de cada um deles. Cada um vai numa trajetória de evolução. Cada um vai numa né? trajetória. E às vezes as mães de prematuros, as mães de UTI, elas se comparam. Ai, Elas é se verdade. comparam na amamentação, elas se comparam no cuidado, elas se comparam na evolução. Comparam os filhos, né? Comparam os filhos. E a gente tem a rotina de passar o plantão à beira-leito. Certo. Então, nós temos, dentro da UTI em que eu atuo, a gente tem 4 grandes enfermarias, cada uma com 4 leitos, e nós temos o isolamento, que também tem 4 leitos, que seria isolamento aéreo, mas que a gente também acaba utilizando para precaução de contato, né? Por MR, CR, enfim. É uma UTI grande, gente. É uma UTI grande. confortável, né? Que dá para distribuir bem as incubadoras.
e, de certa forma, consegue receber também com qualidade a família. Acho que isso é um ponto importante, porque se a internação é prolongada, elas precisam ter um conforto maior ali, né? E pensando que pai e mãe têm livre acesso, Sim. eles podem permanecer 24 horas junto Pai com o seu e bebê. mãe, os dois juntos. Pai e mãe, Ah, os que dois ótimo. juntos. E visita, é liberada uma visita por dia durante 30 minutos. Certo. Né? Então não tem trocas, mas entra um visitante, e aí nesse momento que a visita entra, o pai ou a mãe se retira e o outro acompanha o visitante. Né? Então, pensando em toda essa estrutura, e é bastante interessante comentar sobre o conforto. Se a mãe e o pai podem permanecer ali, eles precisam de conforto, né? Senão, com certeza, eles não ficariam. Né? Precisa ter uma poltrona confortável, precisa ter um acolhimento. Tem até uma cadeira de massagem, não tem? Eu lembro que eu fui lá esses dias, eu vi uma cadeira de massagem lá onde... Sim, na sala dos pais, na sala de dos estar dos pais. Sabe aquela cadeira que todo mundo tem vontade de sentar depois que tá no shopping? É dessa daí, não é? Essa mesmo. E não precisa colocar moedinha. É melhor ainda, é só sentar. É maravilhoso, né? Então, os pais conseguem usufruir disso tudo, né? Então, é uma forma da gente humanizar esse cuidado, que é frágil pela prematuridade, né? Que a mãe, o pai passa por processos de vulnerabilidade também emocional, e a gente precisa proporcionar o acolhimento, né? Então, isso também faz parte do Novembro Roxo, né? Pensando nessa temática, na temática forte aí da prematuridade, mas pensando também em todos os outros dias do ano, né? Essa família merece esse acompanhamento, merece esse conforto e merece esse acolhimento. Então, eles podem permanecer 24 horas e eles conseguem informações médicas, né? E conseguem informações ali diariamente sobre o nosso cuidado de enfermagem, né? Então, o que a gente faz, o que a gente está fazendo, eles podem acompanhar os cuidados, eles podem participar dos cuidados, né? Psicologia, então, serviço social, com tá uma equipe sempre junto ali, né? Sim, psicologia, serviço social, fisioterapia, enfermagem, medicina, né? Fonoaudiólogas que a gente tem também, isso mesmo. Principalmente bastante atuante na UCI, né? Onde os bebês já estão em aleitamento materno, mas sugando diretamente na mama da mãe. Então, a fono intervém ali em todo esse processo, e isso é bastante significativo, porque altas que antes a gente segurava muito, ficava ali com a gente, agora a gente consegue liberar a partir do serviço da fonoaudióloga. Então, isso também é um ganho muito importante para o nosso prédio novo, né? Recentemente, a gente fez 1 ano do nosso prédio novo da maternidade aqui de alto risco do Hospital Universitário de Londrina. Essa maternidade, e 30 anos de NEL, de UTI neonatal. Uma vitória, porque realmente é uma unidade de muita visibilidade por várias superações que a gente acompanha. E é muito gostoso seguir a ANEL nas redes sociais, porque é tão bonitinho, gente, toda a alta de um prematuro. Isso, porque eles passam da UTI, aí vão pra UCI, isso, né? Vão pra UCI. Depois a gente vai falar do canguru, vou deixar pra abordar depois, que eu acho que é importante o pessoal conhecer como funciona ali. Mas aí a hora que dá UCI, que eles vão pra casa, eles fazem aquele corredorzinho clássico, e eles saem, as famílias saem com os bebês no meio do corredorzinho, todo mundo batendo palma. Eu vejo todos que aparece ali. Eu acho muito legal a forma como vocês dão essa visibilidade, né, na rede social, que eu acho que é importante para as pessoas conhecerem uma realidade. Quem não tem um filho prematuro não tem ideia do quanto é delicado esse processo. Então, nascer é uma vitória, né? E pro prematuro, então, por isso que a gente brinca, lute como um prematuro, porque eles são muito resilientes, são muito fortes, né? Tão pequenininhos, eles são muito fortes. Eles são. Essa questão do corredor, onde a gente consegue aplaudir todos os bebês quando eles vão de alta, é uma vitória, né? Também faz parte da humanização que a gente tenta transformar ali no dia a dia, né? Tentar colocar um pouco mais de atenção humanizada, de assistência humanizada para os nossos bebês e para as nossas famílias. E as mães esperam pelo corredor, porque como a gente faz no meio da UTI neonatal, os pais às vezes saem, né, dos quartos, eles vão até a porta e assistem junto, vibram junto, né? A expectativa, eles ficam felizes né? juntos e esperam por esse momento, no momento em que isso vai acontecer com eles, né? E a questão do cuidado, da atenção, do acolhimento é tão significativa que, recentemente, um pai que teve um bebê há 2 dias, ele, na passagem de plantão, como a gente costuma fazer a beira-leito, ele me parou na passagem de plantão e falou: eu gostaria que você fizesse um agradecimento especial para todos os profissionais, porque desde a porta de entrada, quando a minha mulher entrou aqui, quando ela estava gestante, até os cuidados com a minha filha, está sendo excepcional, né? Então, isso
não tem nada que pague, né? Não tem nada que pague. É um reconhecimento, claro que a gente não trabalha por isso, a gente trabalha pelos bebês, mas isso é um reconhecimento, é uma forma de gratidão que esses pais têm também para transmitir para os profissionais, né? Então, a gente também valoriza cada uma dessas palavras, e cada cria um desses vínculo, gestos. né, Isa? E cria vínculo. É mais do que um acompanhante, uma mãe e o pai da criança. É muito mais porque eles ficam 1 mês, 2 meses, às vezes 3 meses. Eu falo na UTI-PED, a gente está com um caso lá com a gente, já deu uns 3 meses, 4 meses, eu nem já perdi as contas ali. Mas o vínculo que a gente tem com a mãe da criança e com a criança é surreal. É uma coisa assim, a gente brinca, eu até brinco com ela, que o leito deles é terapêutico. Que a gente olha para aquele bebê e olha para aquela mãe, às vezes a UTI tá puxada, tá tenso, e ela já vivenciou junto com a gente tantas situações difíceis naquele salão comum, né? Porque não tem como a gente e fazendo isolar. parte de experiências de outras mães também, né? Exato, fazendo parte. Então, assim, a gente conversa com ela como se fosse realmente uma amiga. E ela é difícil essa separação, né? Porque nós somos humanos e a gente cria vínculos. E eu imagino, com certeza, que na neonatal isso é muito mais frequente, porque os bebês ficam... A perspectiva de alguns bebês, e é mais frequente isso, que tem uma perspectiva de uma internação mais prolongada. Para nós, o prolongado são situações mais específicas que demandam a UTI, mas que vão um prazo mais longo, assim. Então, o coração fica apertado, né? Também do profissional. É como se você adotasse junto a criança ali, né? Junto com a família. A gente sofre junto. Sofre junto, não tem como dissociar isso, né? E ainda bem que a gente não perde essa sensibilidade. Sim. Eu acho que a partir do momento em que a gente perde essa sensibilidade, a gente tem que mudar de setor. Porque trabalhar com mãe é trabalhar com emoções. Sim. Trabalhar com crianças também ainda mais, né? E trabalhar com mães de crianças maiores também, que já construem um vínculo muito maior, muito mais intenso e já tem uma história, né? Enquanto que ali na neonatologia, a história da mãe ainda, que está vivenciando uma nova história com aquele bebê que acabou de nascer. Então, não tem como a gente se dissociar, não tem como se afastar e não tem como não querer criar vínculo, porque isso acaba acontecendo naturalmente. Mesmo que a gente não queira, isso acaba acontecendo, né? Eu, particularmente, gosto, né, desse vínculo, dessa criação de vínculo, e eu tenho uma história para contar também em relação a uma mãe que ela tinha um bloqueio muito grande com a UTI desde o momento em que ela chegou. E eu lembro que eu fui a primeira pessoa a abordá-la e já conversar sobre aleitamento materno, né? Sobre retirada do leite, oferta do leite fresco, porque às vezes essa presença materna, ela tem que ter algum significado, né? Além do conforto, a mãe precisa se sentir útil, né, naquele momento ali, entre aspas, porque ela já é útil por si só para conseguir acalmar o bebê ouve a voz dela, ele fica mais calmo, ele para de chorar, ela pega ele no colo, faz canguru, mas no sentido de alguma ação que ela consegue fazer, alguma ação prática, onde ela consegue ofertar algo de si para o bebê. E ali a gente tem o melhor remédio do mundo dentro da neonatologia, que é o leite materno. Então, essa mulher produz um leite específico para o seu bebê. Quando ela está ali à beira-leito, vendo os movimentos do bebê, sentindo, tocando aquele bebê, vendo a respiração, vendo os batimentos cardíacos, ela tem uma emoção mais aflorada. E, consequentemente, a gente já sabe que os fatores emocionais têm influência sobre a produção do leite materno, né? Então, a ocitocina, que é o nosso hormônio do amor, ele é muito liberado quando a mulher está à beira-leito observando o seu bebê e o desenvolvimento desse recém-nascido prematuro. Então, quando ela está ali à beira-leito e conseguindo ofertar algo de si, que é o próprio leite para o bebê, ela se sente muito útil e muito valorizada. Então, a gente tem que estimular essa prática, né? A gente vai implementar agora em breve o protocolo de colostroterapia, para a gente conseguir aumentar também o estoque de leite materno do nosso banco de leite e também pensando, né, 100% pensando nisso também no desenvolvimento do recém-nascido, do filho dessa mulher que está recebendo leite que foi confeccionado e preparado para ele, né? E que tem ali naquele leite todos os fatores nutricionais essenciais para o desenvolvimento daquele bebê, daquela idade gestacional com aquele peso, né? Então, isso é muito interessante. Ô, Isa, eu já vou aproveitar, então já vamos entrar um pouco nas estratégias que são específicas para o prematuro, que eu acho que vale muito a pena. Todas elas, obviamente, para a gente evitar agravos e permitir que essa gestação termine extraútero ali na incubadora, né? E que termine bem, e que esse bebê depois seja acompanhado e que ele seja saudável, tenha uma infância normal. Então,
O que hoje, pensando na prematuridade, no âmbito da UTI neonatal, que são estratégias importantes aí para garantir essa proteção do prematuro? Uma vez que não foi possível fazer a prevenção do parto prematuro, mas então a gente vai agora trazer estratégias para proteger esse prematuro, para que ele tenha esse neurodesenvolvimento, enfim, todas as esferas essenciais ali para um desenvolvimento saudável, que ele tenha uma infância saudável. O desenvolvimento desse bebê prematuro, ele começa no nascimento. Então, ali na sala de parto, se não foi possível fazer a prevenção desse nascimento prematuro, ali na sala de parto já deve haver medidas que são essenciais para a proteção desse recém-nascido, incluindo o transporte da sala de parto até o UTI neonatal, que tem que ser um transporte seguro. A gente fala muito dentro da neonatologia sobre ventilação neuroprotetiva, por exemplo, né? E a gente sabe das sequelas que podem acometer o recém-nascido prematuro, e que são muitas, né? E pensando no desenvolvimento de uma forma global, a gente pensa no cérebro, né? No cérebro desse bebê prematuro. Então, uma das estratégias que vem forte dentro da neonatologia para a proteção, para a neuroproteção desse recém-nascido, é o protocolo de cuidados essenciais, que antigamente então nós chamávamos de protocolo de manuseio mínimo ou protocolo de manipulação mínima. Então, a gente consegue manter esse bebê com conforto, a gente consegue manter esse bebê acomodado dentro da UTI neonatal. E algo que a gente confecciona, que parece algo muito simples, mas que também está completamente ligado a esse desenvolvimento futuro desse bebê, é o ninho. Então, um cuidado de enfermagem específico que nós fazemos, né? A confecção do ninho, onde esse recém-nascido ficará acomodado. O ninho é uma arte, né? O ninho é uma arte. Porque parece, gente, que é fácil fazer ninho. Não é. O ninho, ele tem a funcionalidade e ele tem a sua técnica, né, de preparo para ele justamente organizar esse bebê de forma adequada. Né? E aí o gasto energético que esse bebê teria, tentando se organizar, tentando manter a sua própria temperatura, tentando evitar o ruído excessivo que por vezes acontece dentro da UTI neonatal, no dia a dia, ali na correria, ele consegue usar todo esse gasto energético para se desenvolver, né? Então, o ninho, ele tem uma função de útero materno. Pensando, então, que a UTI neonatal é muito semelhante ao que o bebê experimentaria dentro do útero, o ninho é uma forma de demonstrar ali toda essa estrutura do útero materno, então, que seria ali esse formato oval. Então, quando o bebê se movimenta, dentro do útero, ele tinha essa força contrária a ele. Ele se movimentava e a parede intrauterina também tocava todas as estruturas, todas as partes do corpo desse bebê. Quando ele vem para esse ambiente extrauterino, é frio, é barulhento, é muito iluminado e é uma sensação totalmente diferente daquilo que ele vivenciava no útero. Então, quando ele se acomoda... tem que fazer um corte aí para falar do ninho. Tá? Marca aí o time do ninho. Acho que um dos cortes tem que ser o ninho, porque tá muito, muito legal a forma como você explicou, muito didática. Que legal. Bom, então, o ninho, ele tem essa função principal, né, de similar o útero materno. E quando o bebê se movimenta dentro do ninho, ele tem essa força contrária. A gente brinca dentro da neonatologia que o bebê também precisa de limites. Então, esses limites que eram concedidos intraútero, ele consegue esse limite a partir do ninho. Né? Então, esse ninho, ele pode ser confeccionado pelas famílias, pelas mães de bebês prematuros, pelos pais, por todos aqueles familiares que vão contribuir com o cuidado desse bebê após a alta, né? Então, algo que eu sinto muita falta particularmente, que veio da residência, são as visitas na casa da família prematura, né? Da família de bebês prematuros. Então, nós íamos na casa, já deixávamos o leito pronto, o ninho pronto, confeccionado, né? Para acomodação desse bebê quando ele fosse para casa, né? E é ele que vai determinar o momento necessário para a retirada daquele ninho. Ele vai se sentir desconfortável. Ele vai pular o ninho. Ele vai pular o ninho, não vai ficar mais acomodado, confortável. Então, é o momento já da retirada. E isso é o bebê que vai determinar, não somos nós, muito né? Bom. E quando ele tá na incubadora, a gente mantém, então, no cuidado neuroprotetor, a gente mantém esse bebê em decúbito dorsal. E a gente mantém esse decúbito dorsal por 72 horas. Principalmente, por quê? Porque a literatura traz para nós que 75% das hemorragias intracranianas acontecem nesse período das primeiras 72 horas, dos primeiros 3 dias após o nascimento. Então, associando a isso, a gente entra com esse cuidado específico.
Então, esse bebê ele permanece em decúbito dorsal, permanece em posição anatômica, alinhado, e o ninho, ele não pode ser frouxo, ele precisa ser um ninho confortável, muito próximo ao corpo do bebê, porque senão ele perde a sua principal função, que é a acomodação e manter esse bebê numa posição confortável, né? Assim como ele estaria dentro do útero. Então, essa posição, alinhamento anatômico, cabeça alinhada ao tronco, né? É o decúbito dorsal. E aí a gente pode se perguntar, poxa vida, mas decúbito dorsal por 72 horas, sem mudança de posição, não vai causar lesão por pressão nesse bebê? A pele do recém-nascido é extremamente frágil, né? Toda essa parte da epiderme é muito fragilizada, então a gente consegue visualizar a rede venosa, é incrível, né? Como que é esse tecido tegumentar do recém-nascido e o quanto ele se modifica ao longo da internação. Mas a incubadora é aquecida e é umidificada. Então, isso também é um fator que diminui o risco de lesão por pressão desses bebês. A gente também utiliza o cobre-leito, que seria como se fosse um tecido por cima da incubadora, onde esse bebê consegue permanecer em um período de escuridão. Então, é interessante, né, a gente falar sobre isso, porque no útero era escuro. Então, como ele está se desenvolvendo fora do útero, a gente precisa garantir um período de sono profundo desse bebê. E, geralmente, os bebês têm um período de sono de 18 horas. Então, as mães não se assustem quando esse bebê for para casa e for muito sonolento, porque dentro do útero era assim, ele passava a maior parte do tempo dormindo, porque é no momento do sono onde ele reduz o gasto energético e reproduz esse gasto energético somente para o seu próprio desenvolvimento, que ele consegue ter uma maturação completa do seu sistema nervoso central. Então, é muito interessante, a gente precisa garantir o sono desse bebê, não fazer intervenções desnecessárias nesse período das 72 horas do protocolo de cuidados essenciais, garantindo dessa forma o desenvolvimento completo, né? Desenvolvimento cerebral, desenvolvimento motor posteriormente, quando esse bebê receber alta, porque muitas vezes as sequelas da prematuridade, elas não são identificadas ali no momento da internação. Sim. A gente consegue identificar durante acompanhamento, né? Então, todos os bebês prematuros, eles devem ser acompanhados até pelo menos 2 anos de idade gestacional corrigida. Após, ele também pode continuar sendo acompanhado em decorrência das suas necessidades, das suas especificidades. Mas até os 2 anos ele precisa ser acompanhado. E é ali que a gente consegue observar as sequelas que foram ocasionadas por um cuidado inadequado, por exemplo, ali dentro das primeiras 72 horas e posterior também a esse período, né? O Izzy, o ruído, né? E o ruído. A gente sempre fala disso, já falamos em vários episódios. Como o TI é barulhento, é tão difícil a gente fazer o controle de ruído. Eu acho que é multifatorial. Barulhento não apenas pelas pessoas que falam, porque a gente precisa se comunicar lá dentro, enfim. Mas barulhento também pelos aparelhos. Na ANEL, mais barulhento ainda com relação aos aparelhos, porque o aporte tecnológico é muito mais concentrado dentro de uma UTI neonatal do que numa UTI pediátrica, incubadoras, berços. Gente, o berço tem hora que parece que tem vida própria, né? Os alarmes, a incubadora também, um pouquinho que você não consegue ou você não ajusta adequadamente a temperatura, aquilo vai ficar alarmando. Sim. Então, até o quanto que é importante que o profissional consiga compreender o funcionamento desses aparelhos para também minimizar o disparo dos ruídos. Né? Exatamente. O disparo dos ruídos e as complicações provenientes de um manuseio inadequado, por exemplo, dos equipamentos, né? Na ANEL, a gente tem o horário do soninho. Então, no período da manhã, da tarde, da noite, nós temos esse horário específico que pode ser em um tempo muito superior àquilo que é programado. Mas a gente tem e a gente preza pelo horário do soninho. Mas às vezes a correria, o dia a dia, a admissão de bebês, enfim, intercorrências, isso acaba atrapalhando, né, nesse processo. E pensando no manuseio dos profissionais, é importante que a gente tenha capacitações também. Sim. Entrou um equipamento novo, o hospital adquirir um equipamento novo, é importante que a gente possa ter um treinamento para que todos os profissionais consigam falar a mesma língua e manusear adequadamente aquele equipamento. Não adianta nada eu ter um equipamento super potente, de ponta, última linha do mercado, mas eu não souber usar. Exato. Porque isso também pode trazer até malefícios para o recém-nascido, né? Pensando até mesmo na temperatura da incubadora.
E na umidificação dessa incubadora é um cuidado que parece simples, é uma tecnologia, uma incubadora umidificada, e isso a gente encontra somente no ambiente neonatal, e a gente também precisa ter o manuseio correto e completo, né, desses equipamentos. Até mesmo pensando na questão de ruídos, porque os ruídos até toleráveis para o recém-nascido seria até mais ou menos 60 decibéis. E muitos estudos que são realizados dentro de UTIs, tanto unidade de terapia intensiva neonatal, né? O meu foco, no caso, é a UTI neonatal mesmo. A gente observa que os ruídos ultrapassam de 100 decibéis. Então, imagina quais os malefícios que isso pode estar causando no desenvolvimento do sistema nervoso central desse recém-nascido prematuro, né? É incômodo para os adultos, é incômodo para os profissionais, mas às vezes a gente está tão ligado na rotina que a gente não observa esses ruídos. Mas é algo que a gente precisa se atentar, né? Se policiar mesmo para que a gente consiga evitar esses excessos quando for possível de serem evitados. E aí, traz um pouco também essa visão do canguru nesse processo. E o que eu acho muito legal lá, né, no hospital, tem a unidade canguru. Sim. Então, quem são esses bebês que vão para lá? O canguru é feito apenas lá? Ou vocês também usam o método canguru para os bebês prematuros extremos, em ventilação mecânica invasiva ou não invasiva? Como que isso funciona na rotina? O método canguru traz inúmeros benefícios e é uma política pública que protege os recém-nascidos prematuros. Ele é composto por 3 etapas diferentes, né? Então, a gente tem o método canguru dentro da unidade de terapia intensiva neonatal, a gente tem o método canguru na unidade de cuidados intermediários, na unidade de cuidados intermediários neonatais, a gente tem na unidade de canguru e a gente tem ainda após a alta, né? Então, são essas 3 etapas. No hospital em que eu atuo, a gente tem 3 setores de neonatal. A UTI neonatal, a UCI, que seria então a unidade de cuidados intermediários, e a UCINCA, que é a unidade de cuidados canguru. E os bebês que são elegíveis para a unidade de canguru são bebês que precisam ganhar peso, que precisam ainda passar pela internação, que precisam estabelecer o aleitamento materno. E, a partir desse momento, bebês, por vezes, que precisam de algum tratamento com antibiótico-terapia, mas que são bebês muito estáveis e que estão muito próximos da alta. E, no caso, a gente tem 20 leitos de UTI neonatal em espaço físico, mas ainda 10 credenciados pelo SUS, porém, a gente atende muito mais, né? Sempre a gente tem bebês, né, com internação ali acima desses 10 leitos. Na UCI neonatal, a gente tem 15 leitos. E a unidade de canguru, a gente tem ali 4 leitos. E a unidade de canguru é um ambiente muito parecido com o ambiente de casa. E a gente tenta passar isso para a família, né? Os bebês que são elegíveis, então, para a unidade de canguru são bebês cuja mãe já recebeu alta, bebês que, por vezes, ficaram internados ali por bastante tempo conosco na UTI, na UCI, que demandavam cuidados ainda intermediários e que agora estão em preparação para alta e que a gente precisa inserir pai e mãe nesse processo. Então, são 4 leitos e é lindo de ver, porque a gente tem o leito do bebê e o leito da mãe. A mãe já não está mais internada, então os cuidados são específicos com o recém-nascido. Mas ali é um ambiente de casa, a gente tem uma cama para a mãe ficar acomodada junto ao seu bebê, né? A mãe participa ativamente dos cuidados, a mãe aprende os cuidados, a mãe tira dúvidas e o mais adequado dentro da unidade de canguru, do espaço físico da unidade de canguru, é, de fato, a posição canguru. Então, a posição canguru, ela pode ser realizada ali na UTI neonatal, quando o bebê estiver estável, ela pode ser realizada na UCI, mas na unidade canguru a gente espera que, de fato, ela seja realizada ali praticamente 24 horas por dia. Porque se o bebê está ali para ganho de peso, para estabelecer mamada, estabelecer aleitamento materno, nada melhor do que o método canguru, onde o bebê vai estar em contato pele a pele com a mãe, vai ouvir os sons do coração da mãe, vai ouvir as batidas, vai sentir o toque, vai sentir o cheiro, vai criar vínculo, vai também auxiliar no processo de aumento da produção de leite, o que é essencial também para essas mães que por vezes têm uma diminuição abrupta com o nascimento prematuro, né? Isso pode acontecer até pela falta de estímulo. Então, a posição canguru, que está concentrada como uma estratégia do método canguru, né, como uma política pública, uma política de saúde, ela tem que ser realizada na unidade de terapia intensiva neonatal, cuidados intermediários e na unidade de canguru. E pensando que o nosso hospital também é o Hospital Amigo da Criança,
que tem a iniciativa de Hospital Amigo da Criança, a gente tem que seguir os 10 passos Sim. de aleitamento materno, né? Então, é importantíssimo que a gente tenha essa prática bem consolidada, né? Independente da área da neonatologia, das complexidades, né? Em detrimento das complexidades, mas dentro da unidade canguru a gente espera que isso seja feito de fato. E é muito bonito a gente ver, né? Nesse momento, a nossa unidade canguru está aberta para receber bebês, mas não temos bebês internados. Certo. Por quê? Porque bebês de UTI que recebem alta para UCI é quase a pediatria ali da UTI pediátrica, né? Então, são bebês que ainda demandam de cuidados semi-intensivos, de cuidados intermediários e que ainda não podem ir para a unidade canguru. Mas quando vão para a unidade canguru, a gente faz um trabalho com a mãe, porque a gente precisa que essa mulher fique. Quanto tempo? A média, mais ou menos, de internação na unidade canguru pré-alta? É pré-alta, né? Pré-alta, Quanto tempo eles ficam ali, em média? Geralmente, em média, 1 semana no máximo. Certo. Esses bebês não ficam por mais tempo ali, né? Então, pensando em todo esse cuidado que é muito específico da unidade canguru, pensando no pele a pele, que também facilita no ganho de peso, na amamentação, a gente tem ali uma relação muito estreita entre a mãe e o bebê, uma criação de vínculo muito forte e, consequentemente, ali os cuidados são evidenciados e a mãe vai fazendo esse cuidado com mais habilidade, então ela se sente mais segura e mais confiante. Ô, Isa, mas bem como que vocês interessante. selecionam, assim, por exemplo, alguns vão da UCI para casa, né? Sim. Quem que é aqueles que vocês falam, não, esse aqui vai para a unidade canguru? Geralmente, os bebês que precisam terminar um tratamento, por exemplo, com antibiótico e que as mães já ficam 24 horas por dia na UCI neonatal. Entendi. Então, são bebês estáveis que já... a unidade canguru, ela pode recepcionar bebês em oxigenoterapia ainda, né? Tá. Não é contraindicado. Mas no nosso caso, dentro da unidade neonatal, dentro ali do prédio da materno-infantil, a gente preza especialmente para esses bebês que precisam somente ganhar peso e estabelecer aleitamento materno. Certo. E aí os bebês que vão, essa seleção parte da decisão materna. Então, é feita uma conversa, né? Identificamos os bebês que têm condições de ir para a unidade canguru. A gente vai conversar com cada uma das mães para ver se elas desejam, para ver se elas querem, e aí a gente encaminha esses bebês para a unidade canguru. E aí fica um profissional somente específico ali para cuidar desses bebês que estão ali e cuidar também dessas mães, né? Prestando toda a assistência necessária. E a mãe posa na unidade canguru, se alimenta, né? Tem televisão, tem geladeira, tem um espaço ali, não na unidade canguru, mas fora, a gente tem um saguão ali da maternidade, onde a mãe também pode transitar. Ficar em posição canguru com seu bebê no solário, né? Então, isso é muito lindo. Ah, é verdade. Isso é O muito solário lindo. lá é uma graça, É né? maravilhoso. Então, são estratégias que a gente tem tanto de espaço físico quanto de cuidado, conhecimento do profissional que atua ali na neonatal, que facilita todo esse processo, né? Então, esses bebês vão para casa com alta bastante segura, porque as mães se sentem confiantes no cuidado. Diferente daquela mãe que acabou de chegar na UTI neonatal e que às vezes tem até medo de pegar o bebê no colo, por exemplo, né? Tem medo de tocar, de pegar, de colocar na posição canguru. Né? Sim. E tem muita coisa que daria pra gente abordar, né? Sim. Realmente é uma complexidade e uma coisa que não dá pra gente abordar nesse momento. E a gente já falou com a doutora Fernanda em outro episódio, mas o quanto ela tem sido pioneira ali na unidade com relação aos cuidados paliativos sim. neonatais. Que Perinatais, isso também é um diferencial bem grande nesse contexto da prematuridade, que há crianças, né, que claro, saem muito bem, aquele bebê que nasce de 24 semanas e vitória, né, consegue sair muito bem, com sequelas mínimas ou então nem isso tem, imperceptíveis. Mas, por outro lado, tem aquele prematuro que cursa com muitos agravos, muitas complicações, é onde entra, então, esse olhar mais delicado, né? De reconhecer a finitude em alguns processos. Então, isso também eu vejo que a unidade tem sido muito pioneira e tem sido referência, né? Para muitos serviços que tem acompanhado. Sim, recentemente nós abrimos o ambulatório, né, de cuidados paliativos perinatais. Então, a gestante é abordada desde um diagnóstico que possivelmente é incompatível com a vida, até o momento do parto e o nascimento dessa criança. E, se porventura ele for para a UTI neonatal, né, os cuidados que serão estabelecidos lá. Então, existe uma abordagem multiprofissional. Daí a importância de se ter uma equipe multiprofissional dentro da neonatologia, né? Para que essa mulher seja assistida em todos os seus aspectos, em todas as suas dimensões, né? Seja dimensão espiritual, psicológica, mental, física, né, emocional. E ela é bem assistida nesse sentido, né? Então, a gente,
quando são realizadas as reuniões, eu participo também do grupo de cuidados paliativos, né? Nós temos um grupo no WhatsApp onde a gente consegue se comunicar, então são agendadas essas consultas com essas mulheres que já apresentam ali uma gestação de alto risco por alguma malformação fetal. Certo. Né? E a gente sabe que esse bebê possivelmente pode ir para UTI neonatal. Então, todos os desejos já são previamente identificados, estabelecidos, né? Isso é bastante interessante, porque a equipe se torna alinhada e a gente consegue falar a mesma língua com todo mundo, né? Mas é algo bastante significativo e importante para a ANEL, porque reconhecer a finitude nos primeiros dias de vida parece algo muito... Além de complexo, né, parece uma ambiguidade, parece algo controverso, mas não é, né? Na verdade, a gente precisa reconhecer que algumas patologias dentro da neonatologia que são incompatíveis com a vida e que esses bebês também merecem conforto, né? Ali nos primeiros dias de vida, nas primeiras horas, enfim, no tempo de sobrevida dessa criança. E pensando até na sobrevida, né, já puxando também para o lado da prematuridade, a gente está garantindo um aumento da sobrevida desses recém-nascidos. Mas como está sendo a qualidade de vida desses recém-nascidos, né? E aí entra o aparato tecnológico da UTI neonatal. Então, a gente tem ventiladores potentes, ventiladores que fazem diferentes modalidades ventilatórias, que protegem o cérebro desse recém-nascido. Temos o protocolo de cuidados essenciais. Fazemos, então, o início da dieta enteral, por exemplo, precocemente, né? Quando o recém-nascido aceita bem o leite, que é ofertado por gavagem, enfim. Temos todas essas estruturas, todo esse conhecimento para que a gente possa cuidar desses bebês. Mas como você falou, às vezes as sequelas podem acontecer, não são identificadas ali naquele momento, mas esse prematuro, ele passa por inúmeros exames ao longo da internação. Então, é realizado ultrassom transfontanela, né, a fim de identificar uma possível hemorragia periintraventricular. Esse bebê passa pelo exame de fundo de olho, né, em casos até onde o recém-nascido já está internado na UCI neonatal, ele pode passar também pelo Bera, por exemplo, para fazer esse teste de audição. Então, são situações, são contextos, esse bebê é muito bem assistido e ele é assistido em sua complexidade, né? Não é só o bebê prematuro, é um ser completo. Não é só o ultrassom transfontanela para identificar uma possível hemorragia intracraniana e possíveis sequelas. Não, é o bebê por completo. E tudo isso é passado para os pais, tudo isso é passado para a família, né? Eles são cientes de tudo aquilo que o bebê prematuro pode enfrentar e de qualquer situação de risco, por exemplo, também que esse bebê pode vivenciar, né? E os bebês prematuros extremos, né, especialmente aqueles de 24 semanas, 23 semanas e 6 dias, em virtude da prematuridade, também são bebês que podem ser classificados ali dentro dos cuidados paliativos, como você falou, né? Então, a gente também precisa ter esse cuidado, esse tato e essa delicadeza para poder abordar a família. Não é fácil, não é fácil. São muitas reuniões que são realizadas, né, também pela doutora Fernanda, com as famílias de bebês prematuros, falando sobre o risco, falando abertamente, e que participa também a enfermagem, às vezes é medicina e enfermagem, medicina e psicologia, mas todos estamos ali, atentos às necessidades da família e do bebê. E isso é muito interessante, porque a comunicação é muito efetiva e precisa ser para que o cuidado seja de qualidade, né? E tem muito avanço que já está aí, né? Você já lança mão de várias estratégias e eu tenho certeza que você está pontuando algumas. Sim. Porque é bem complexo. Pensando no mês em que nós estamos, né? O Novembro Roxo, tudo que já acontece, a visibilidade que realmente vem crescendo. Né? Então, cada ano que passa, a gente enxerga o roxo no novembro. Sim. Isso é interessante, porque até então a gente enxergava muito o azul, né? Mas a gente precisa entender que para nós, da saúde da criança, o roxo ali é muito forte para este mês. O que você observa que temos que melhorar para aumentar a visibilidade? Ou mesmo estratégias que venham somar nessa questão preventiva, desde que seja a prevenção do parto prematuro, que seria o ideal, né? Da prematuridade não acontecer. Mas sabemos que isso, né, é difícil, porque é muito multifatorial. Mas também a prevenção dos agravos. Então, como que você enxerga nos passos de avanço que precisamos aí fortalecer? Eu acho que a unidade de terapia intensiva neonatal tem avançado muito, né? Principalmente ali nos últimos 30 anos. Pensando ali na prematuridade, só voltando um pouquinho para o método canguru,
ele teve início na Colômbia, em 1979, se eu não me engano. Então, é um método recente, é muito recente. E o que foi identificado? Ali, naquele contexto, em alguns hospitais, a sobrevida era muito mínima de bebês prematuros. E quando as mães participavam do cuidado e se tornavam a incubadora dos seus próprios bebês através do contato pele a pele, a sobrevida desses prematuros foi aumentando, né? Então, isso começa desde lá de trás. Falar sobre a prematuridade é um tema de saúde pública. A gente pensa, existem 15 milhões de nascimentos de bebês prematuros por ano. E aqui no Brasil, em torno de 340 mil nascimentos prematuros. Então, pensando na epidemiologia, certeiramente, a gente já sabe que a prematuridade é um tema que deve ser falado, né? Evitar a prematuridade para que a gente possa evitar as sequelas e comprometimento da primeira infância dessa criança também é um assunto abordado dentro do Novembro Roxo, né? Então, todos os aparatos tecnológicos proporcionam uma qualidade de sobrevida para esses recém-nascidos. O conhecimento científico, a prática efetiva e a prática baseada em evidência também proporciona uma melhora da sobrevida desses recém-nascidos. E para que esse Novembro Roxo venha com mais força e ganhe ainda mais visibilidade, eu acredito que, a começar pelos profissionais. Sim. Que às vezes tem profissionais que entram dentro da neonatologia, mas não conhecem o Novembro Roxo, não sabem o que isso representa dentro da população neonatal e para os profissionais, mas especialmente para os prematuros e para as famílias. O Novembro Roxo, ele vem evidenciar os desafios que são enfrentados pela prematuridade. E não vem para maquiar a prematuridade como algo que sempre será maravilhoso, né? Ele vem também trazendo tudo aquilo que a prematuridade carrega nela mesma. Então, as complicações, que são muitas, né? Então, a gente tem bebês com displasia broncopulmonar, que não conseguem receber alta da UTI neonatal, da UCI neonatal, por exemplo, em ar ambiente, que ainda precisa de oxigenoterapia complementar. Existem bebês que são diagnosticados com enterocolite necrosante, né, ou enterocolite necrotizante, hemorragia perintraventricular, que é uma das principais ali, que acometem os recém-nascidos prematuros. Então, existem muitas sequelas na retinopatia da prematuridade, e a maioria delas causadas, por exemplo, por aquilo que salva o bebê, que é o oxigênio. Exato. Né? Então, a oxigenoterapia, ela tem que ser protetiva. Por isso que físio, enfermagem e medicina precisa estar alinhado nesse contexto, né? A gente tem o projeto Koala para proteger o pulmão, para proteger os olhos, para proteger o cérebro, todos os órgãos vitais desse bebê, né? Em decorrência do excesso de oxigênio e dos radicais livres que podem ser liberados ali, né? Ao longo da ventilação desse bebê. Então, a gente precisa se comunicar melhor dentro da enfermagem, dentro da medicina, dentro da fisioterapia, para que a gente consiga estabelecer um cuidado efetivo com esse bebê, né? E para que por exemplo, o que acontece muito com o recém-nascido prematuro? Dessaturação. Dessaturação é o que a gente vê na neo. A gente passa na neonatologia, no corredor da neonatal, a gente observa a dessaturação, né? E o que a gente faz? Por vezes vai lá e aumenta a FO2 até 100%. Será que isso era realmente necessário? Terrível, né? O que tem além disso, além dessa saturação? Será que era uma saturação real? Será que não? Um pouquinho de paciência que a gente tem que ter, alguns segundinhos ali, né? Exatamente. Um pezinho que mexeu. Então, é tudo muito delicado. E, às vezes, os pais nos chamam nesses momentos, né? Eles o monitor é um problema para os pais, porque eles se apegam muito a números, né? Sim. E é complicado isso. Sim. E tem pais que compram monitores para monitorizar o bebê prematuro depois que ele recebe alta, gente, né? Então, é quase que uma prisão, né? Ali naquele momento. Então, é um trabalho de formiguinha. E então, a gente precisa falar sobre o Novembro Roxo ainda mais dentro da nossa equipe, dentro da neonatologia. E eu acho que as empresas, de uma forma geral, também precisam fazer essa conscientização, né? Então, a gente sabe que no Novembro Roxo, por exemplo, algumas cidades são decoradas com artefatos roxos. Isso é muito significativo, né? Para mostrar, para evidenciar. Isso traz curiosidade, né? Então, a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, o Empire State Building, né? Que também ele é decorado de roxo. A gente tem as cataratas do Niágara no Canadá, né? E aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, o símbolo dos 3 poderes, que no mês de novembro ele é colorido com roxo. E alguns pontos turísticos também aqui no Brasil de algumas cidades, né? Então, são estratégias locais e regionais que a gente observa que, de uma forma
às vezes um pouco mais abafada, às vezes um pouco mais evidente, mostra o roxo, Sim. né? E aí a pessoa que passa por ali, que tem uma curiosidade de tentar compreender o que aquilo significa, vai atrás, Sim. né? E essa curiosidade move montanhas. Move montanhas para tentar entender o que seria esse Novembro Roxo. E aqui no Brasil, o Novembro Roxo ele começou ali com mais força em 2014, com a ONG da Prematuridade. Né? Então, a ONG da Prematuridade, associada ali, fazendo todos os vínculos com a Organização Mundial da Saúde, com a Unicef, ela vem muito forte aqui no Brasil, é muito reconhecida aqui no Brasil e faz um trabalho excepcional entre a população de bebês prematuros. Né? Então, no mês de novembro, no Novembro Roxo da Prematuridade, a ONG da Prematuridade promove eventos, promove lives, né? Promove webinar, promove carreatas, piqueniques, né? E vai mostrando, vai ampliando, vai ganhando visibilidade, né? Então, isso pensando extramuro, fora do hospital, né? Dentro do hospital, talvez tenham profissionais que não conheçam, mas eles vão ser obrigados a conhecer, querendo ou não, né? Porque vai vivenciar essa experiência. E muitas atividades são desenvolvidas, né? Ali na Semana da Prematuridade. E tem esse projeto de lei que determinou o dia 17 de novembro como o Dia Mundial da Prematuridade aqui no Brasil, né? Então, isso reforça o quanto os direitos dos recém-nascidos prematuros vêm caminhando, vêm ganhando forças, mas ainda precisa de mais, né? Políticas públicas como o próprio Hospital Amigo da Criança, né? A iniciativa Hospital Amigo da Criança, o método Canguru, enfim, existem muitas, o Qualinel. Então, são estratégias que vêm para poder agregar com a prematuridade, vêm somar, mas também vêm mostrar a realidade desse contexto, né? Que não é um contexto fácil. E a gente não tá aqui para mascarar isso, né? Bebês prematuros sobrevivem? Sim. À medida que a idade estacional de nascimento vai ficando menor, a sobrevida acaba também ficando menor. Mas nós temos recursos para poder garantir essa sobrevida. E o que a gente precisa agora, nesse momento que eu vejo, é garantir essa sobrevida com mais qualidade. Então, garantindo a redução da mortalidade, a gente está conseguindo fazer isso. Mas como que esses bebês recebem alta? Qual é o bebê que a gente entrega para a família? Se a gente faz um procedimento invasivo, ferindo os cuidados essenciais antes das 72 horas, que risco que aquele bebê corre com aquele procedimento invasivo que a gente está realizando, né? E o que esse risco pode levar e quais as consequências desse risco após a alta, né? Então, a frase que bebê que estamos entregando para as famílias, seja bebê prematuro, seja bebê termo, que passa por nós na UTI neonatal, isso é uma frase que me impacta e que faz com que eu sempre tente buscar e com que a equipe sempre tente buscar o cuidado essencial, não no sentido do cuidado essencial da manipulação mínima, mas o cuidado essencial que aquele bebê precisa, né? O cuidado necessário que deve ser dispensado a ele. Então, isso é muito interessante. Eu gosto muito de falar sobre a prematuridade, de mergulhar nesse universo, né, da prematuridade, porque é um mini mundo, mas é um mini grande mundo, onde a gente tem diferentes complexidades, diferentes contextos, diferentes situações, e que move, né? Move os nossos corações, move as nossas emoções e nos move para procurar cada vez mais conhecimento científico para atender melhor esses bebês, né? E junto com as políticas públicas, a gente tem se fortalecido cada vez mais, né? Isso é essencial. Isa, gente, isso foi uma aula, isso não foi um podcast, isso foi uma aula. Inclusive, para quem não sabe, a Isa ela é professora do PEDINHENF. Sim. Enfermeiro, vocês estão perdendo, você não entrou ainda nisso, porque de verdade, ela, isso é ser especialista. Então, no mundo hoje em que eu vejo pseudo-especialistas em tantos cantos, né? Isso é ser especialista, é atuar não apenas na atuação com tanto amor, competência técnica, mas é essa bagagem intelectual da propriedade do que está fazendo ali no dia a dia. Então, você conhece, e eu ouvindo você, e foi uma aula para mim te ouvir. Primeiro, né, um tom professoral maravilhoso. Eu entendo porque você queria fazer letras. Então, tem esse perfil de ensinar, e não é à toa que eu te convidei para dar aula na plataforma, porque eu sei não apenas desse seu perfil didático do ensino, mas essa bagagem teórica e a bagagem prática, né? Então, não é só a teoria, mas é trazer a teoria para aplicabilidade prática, para o beira-leito ali, para o real, que é o que a gente quer. Enfermeiros que no beira-leito eles consigam realmente aplicar, né, o que se aprende. Isso nem sempre é a regra, né? Então, isso é um grande desafio. E te ouvir e mostrar para as pessoas o quanto é importante este mês,
o quanto é um mês delicado, o quanto é um mês que a gente precisa olhar com mais delicadeza. Se a gente não sabia, alguém não sabia o que era o Novembro Roxo, compreender hoje, né, essa complexidade, por que a gente comemora isso, com certeza vai impactar ali na forma como as pessoas vão interpretar este mês a partir de agora. Sim, e sem contar a bagagem teórica real que você trouxe aqui, mostrando detalhes de uma rotina, mas uma rotina embasada, né? Uma rotina que está ali no beira-leito, e isso faz diferença por causa disso, isso vai impactar. Então, Isa, eu não sei nem como te agradecer pela doação desse conhecimento aqui para as pessoas que estão ouvindo, que com certeza eles veem o Pedincast como uma forma também de atualização profissional. Eu recebo muito isso. Falo assim, olha, eu estou ouvindo o Pedincast porque eu já estou me atualizando, e as pessoas vão enxergar isso, né, também como uma atualização que impacta muito. Sim. Porque a gente fala, é um podcast voltado para terapia intensiva pediátrica, mas muitos trabalham como nós aqui numa UTI mista. E esses bebês que porventura não vão conseguir uma assistência numa UTI neonatal, eles precisam manter a mesma qualidade assistencial naquela UTI pediátrica geral, porque eles não deixam de ser prematuros e delicados porque estão numa UTI que não é neonatal. Então isso acaba embasando os profissionais também que lidam na terapia intensiva e que porventura vão receber esses bebês. Com certeza é um pontapé para várias discussões, né? Eu já anotei algumas coisas que você foi falando aqui. Falei, nossa, a gente pode marcar um podcast sobre isso, um podcast sobre isso, Eu sobre fico super à disposição. E Você com essa sabe que pode didática, contar essa comigo. vontade de ensinar que você tem, a gente realmente né, tem que aproveitar esse processo, Sim, viu? Por isso com que eu agradeço certeza. bastante, viu, Isa? Eu que agradeço, professora. É um prazer imenso estar aqui sentada na mesma mesa que você, uma expert no assunto. Meu Deus, é um ícone, né, dentro da enfermagem pediátrica intensiva, e isso é reconhecido aqui no Brasil todo. Então é um prazer imenso, o prazer é todo meu, a alegria é toda minha, e eu fico muito feliz e honrada com esse convite e me coloco à disposição para outros momentos É também. uma querida, né? Ô, Isa, o que eles têm que fazer agora? Curtir, não é? Com certeza, curtir. Pelo E eu só amor queria de falar só Deus. mais uma coisa. Pode falar. Que em relação ao Novembro Roxo, voltando, a gente não saiu desse assunto. Não, gente, ela tem que pôr a cereja no bolo. Bota a cerejinha no bolo, Isa. Em relação a esse assunto do Novembro Roxo, todo ano é lançado um slogan e um tema, né? E esse tema de 2024, ele fala sobre o livre acesso e garantia de acesso a todos, né? Então, todas as mães de bebês prematuros, todas as gestantes de alto risco e com risco para partos prematuros, elas precisam ter acesso, né, a todos os tipos de assistência necessárias para a garantia de saúde da gestante de alto risco, do parto de alto risco e desse bebê que é considerado um recém-nascido de alto risco também, né? Então, lute como prematuro, que foi a frase inicial, foi um slogan de uma campanha anterior, e agora vem com toda a força o livre acesso, né? O acesso garantido ali para essa gestante, para esse recém-nascido. Não sabia desse ano, muito bom, né? E cada ano que vem uma vertente que abra a mente dos profissionais para isso, né? Com certeza. E se fosse resumir o Novembro Roxo em uma palavra, que palavra você daria? Com certeza seria esperança. Legal. Eu acho que além da transmutação, né, mas eu fico com a esperança, porque a esperança que move todas essas mães que estão lá todos os dias pelos seus filhos, que vivenciam a experiência da prematuridade como ninguém mais. Com toda certeza, a experiência que elas trariam aqui hoje seria uma experiência muito mais a fundo do que a minha, né, muito mais a fundo do que a minha, porque elas vivenciam a realidade da prematuridade. Eu vivencio de uma outra ponta como profissional. Me envolvo, com certeza, em vários momentos. Mas o que essa mulher sente, por mais que eu tenha a empatia de tentar entrar e assumir o lugar dela ali, as dores e os sofrimentos, somente ela consegue sentir. Né? Então, é maravilhoso resumir em esperança. Além de ser o símbolo ali do Novembro Roxo, né? O roxo representar a esperança, eu não falo por isso, por ser o símbolo do roxo, mas por ver isso na prática, né? Por vivenciar e por experimentar essa esperança que as mães têm, né, em relação aos seus filhos, e levar os filhos embora para casa sem sequelas, com desenvolvimento saudável. Perfeito. Então, esperança seria a palavra para o meu Novembro Roxo. Perfeito. Isa, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, né? professora Flávia. Imagina. E tem que curtir, né? Com certeza. Curtam aí, episódio. comentem, compartilhem, divulguem, né? Divulguem a plataforma, divulguem os podcasts que são cada dia mais maravilhosos. É maravilhoso. E aí,
que é legal, deixem sugestões. A Isa, Sim. assim, ela pode voltar, né, Com também para certeza, novos me coloco à episódios. disposição. Você quer saber alguma coisa específica assistencial da neonatal, que não sou eu que vou dar conta disso? Então, Pode contar comigo. então, assim, chama aqui, a gente vai atrás de pessoas. Realmente, a Isa, ela é uma não apenas é especialista, mas é a paixão com que você fala, é contagiante. Seu olho brilha, né? E é muito bom Fico isso, feliz. viu? E Fico eu muito agradeço de feliz. coração. E nos vemos agora no episódio 74, gente. Acompanhe semanalmente, estaremos aí. Tivemos um pequeno vácuo, porque, gente, é difícil gerenciar, né? Muito filho, uma rotina, trabalho, mas a gente certeza. é brasileira, a gente não desiste nunca. A gente Isso segue mesmo. perseverante aqui. E eu gostaria de mandar um abraço para minha aproveita. equipe, né, para a equipe de enfermagem neonatal do Hospital Universitário de Londrina, período da manhã, da tarde e da noite, por todos os profissionais. Quero agradecê-los pelo trabalho excepcional que vocês desempenham a cada dia, com muita força, com muita superação, né? Embora existam muitas adversidades e momentos de exaustão, como a professora Flávia disse, nós somos brasileiros e nunca desistimos. E nós nunca desistimos dos nossos bebês, a gente está ali por eles. Então, quero agradecê-los de uma forma muito imensa por estarem ali na prática, na rotina, no dia a dia, cuidando desses bebês com muito amor e com muito conhecimento. Obrigada. Obrigada, professora.